Hoje, olha só, pessoal que está na retaguarda valeu, pessoal da retaguarda me atentou para isso daqui, olha só, já teve desdobramentos aqui, como eu falei, aquela história, chama para conversar e tal, não sei o quê. Então, o Fachin vai e pede ao Fux, que preside o STF, que derrube o julgamento da suspeição do Moro, né? Aí os dois, segundo ela, os dois, tanto o Fux como o Gilmar, sempre endossaram as ações quer dizer, o Fux, perdão, em Fux We Trust e o Fachin a nossa Raul, os dois em Fux We Trust, o Fachin a nossa Raul sempre endossaram as ações da Lava Jato e podem preservar agora o ex-juiz. Aí, na sequência, já vem, pô, você vê que a coisa lá tá certamente monopolizando todo o noticiário. Não é por outra razão que o Lula não quis concorrer com isso e adiou em 24 horas a sua fala. Aí tá aqui, ó, não, o Fux nega fogo e não interfere, o julgamento de Lula começa, já está rolando. Aí depois o Gilmar, já naquelas tiradeiras de que ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Então, 18 minutos atrás. Então, tá todo mundo de olho. É incrível como as teses aqui vão se confirmando. Eu já falei para as pessoas que eu vim aqui para a Suíça convidado para fazer minha tese de doutorado, paga pelo contribuinte suíço, e eu dei calote no contribuinte suíço. Não tive como entregar porque a minha hipótese de trabalho revelou-se falsa, não se transformou em tese. Porque o grande senão para o edifício teórico que eu fui construindo ali funcionar era que o Brasil era uma democracia relativamente madura para o seu estágio de desenvolvimento, comparando com países de mesmo nível de DH, desenvolvimento econômico e tal, industrialização, e revelou-se que não. Eu cheguei aqui, gente, aí você entende, bom, mas como você podia dar? Eu cheguei à Suíça, a Berna, capital da Suíça, em 2010, com a capa do Economist, o Cristo Redentor decolando. Falei, ó, o Brasil finalmente está rumo ao desenvolvimento. O pré-sal é o passaporte para o futuro, não dizia a propaganda de Dilma Rousseff naquele ano. Aliás, eu tive a minha primeira reunião de trabalho com os orientadores no dia seguinte do discurso de posse da Dilma. Aí fui publicando, né, artigo com capítulo, apresentando em congressos internacionais e tal. Uma vergonha ali, tá tudo no YouTube, se você for pesquisar essa parte daí. Aí, mas pelo menos... Mas não se sinta envergonhado não, Rômulo, porque se você for verificar as teses dos congressos do PCdoB, do 12º, 13º Congresso e do 4º e 5º Congresso do PDT, diziam a mesma coisa que você. Não se envergonhe, não. Mas pelo menos, Wender, talvez porque no processo aqui de doutorado, na pesquisa, eu estudei vieses cognitivos, né, e até essa história se popularizou no Brasil, na crônica política, em alguma medida por nossa causa, que eu trouxe a questão dos defeitos de cognição. Como eu estudei isso, eu sei da falácia dos custos irrecuperáveis, custos incorridos, sunk cost fallacy, eu falei, cara, realiza o prejuízo, não dá para defender, não dá para você ficar agredindo os fatos. Então, enfim, não publiquei, não tenho canudo pendurado na parede, o que pude aproveitar muito, que é o mais valioso do processo de aprendizado lá, falei, não vou ficar batendo. Então, não há condições, né, há um acordo do instituto em que eu fiz doutorado com a Oxford University Press, não tem condição de eu falar para o editor, publica isso aqui, a pessoa fala, mas esse cara tá louco e tal, não sei o que. Eu falei, não vou, a vergonha que eu passei já é suficiente. Mas aí, veja você, eu fiz isso, né, realizando esse prejuízo, mas eu falei, cara, se fosse acontecer, aí eu vou registrar aqui para ninguém roubar, mas também é difícil roubar porque ninguém quer falar disso. O título da minha nova tese de doutorado, assim, verdadeira, e essa já se transformou em tese, não é mais hipótese, e aqui eu vou mostrar mais uma prova, é a dossiecracia transnacional, né? O pessoal lá da Lava Jato falou que a gente vivia uma propinocracia. Mal traduzindo, quem inventou essa história foi lá o pessoal da Lava Jato original, a Mãos Limpas, que falava, como é que era o nome? Esqueci o nome agora, mas falava, era um propinocracia italiana, eles foram mal traduziram, né? Não são originais nem nisso e tal, e falaram, mas não, a propinocracia é o que aparece. A gente vive a dossiecracia operando a propinocracia. Eu falei que o mais importante dos julgamentos, como a gente veio aprendendo, eu fui assistir a sessão do Supremo da militância política, porque eu sempre fui advogado consultivo empresarial, não de contencioso. Então, vendo isso, eu falei, cara, mais importante são os recados que são dados, subtexto, porque sai em obter dictum, que às vezes não sai nem na emenda. Por exemplo, quem não lembra, a gente lembra, quem não lembra no julgamento da delação da JBS, contrapondo de um lado, pelo pessoal que virou garantista depois de ter viabilizado a prisão em segunda instância, nomeadamente Gilmar Mendes, contra Luiz Roberto Barroso, o homem do Dallagnol, no STF, quando o Gilmar Mendes vira para ele e fala, numa sessão, transmitida pela TV Justiça, para todo o Brasil, fala o seguinte, olha, eu, se fosse você, Barroso, fechava o escritório no seu escritório de advocacia e tal, e pum, fecha o microfone. Que recado foi esse? Por quê que tinha que fechar o escritório de advocacia e tal? Aí você vê o Gilmar Mendes, quando fala dossiecracia transnacional, de novo mandando um recado que é só recado.
Porque, conforme aquela máxima que eu quero popularizar, porque é preciso que as pessoas entendam, lembrou ainda ontem o César, nosso amigo, dossiê bom é dossiê guardado. Eis que, né, como a nossa agrojornalista está ocupada usando o caps lock, olha o novo recado do Gilmar Mendes, com o qual você, Expresso Contra, nos choca na mais remota medida, porque a gente bateu nisso aqui 2 semanas atrás e tem recorte do Expressinho tratando disso, de como a Lava Jato da Lava Jato é operada para manter o lavajatismo inoperado. Né? A Lava Jato do Rio foi a Lava Jato de Curitiba. Aí tá aqui, olha o recado do Gilmar Mendes, que vai ser apenas recado, porque dossiê bom é dossiê guardado. Bomba! Diz a Mônica Bergamo. Gilmar diz que o que se fala da 7ª Vara Federal do Rio, gente, é o ministro do STF falando numa sessão de julgamento. O que se diz na Vara Federal do Rio, do juiz Marcelo Bretas, é de corar frade de pedra. Diz não saber como escândalo ainda não veio à tona. Aquela história do Dário Messer, lembra da mesada que pegou, não pegou? Ele tá falando que o escândalo não veio à tona. Gente, não é a tia do WhatsApp. Ou tio do WhatsApp, se preferir as identidades, né? Não é a tia sem gênero do WhatsApp. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado-geral da União do Collor, do FHC, já presidiu o STF, já presidiu o TSE, já virou 180 graus em um par de anos sobre a prisão da segunda instância, vai e planta isso ao vivo em cores, chamando o pessoal para conversar. Gilmar Mendes, vamos ser sinceros, você não acredita nem um pingo quando você fala não saber como que o escândalo não veio à tona ainda. Porque você, mais do que ninguém, como um operador togado do direito, sabe que, dossiê bom é dossiê guardado, como a gente lembrava ainda ontem. De corar monte de pedra é você ver dossiê sendo operado em rede nacional, num canal público. Wendel Pinheiro. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é: veja o teu orientador para ontem, e essa tua obra, se você colocar sobre a dossiecracia, vai ser uma bomba dentro da história do tempo presente para muitos historiadores, e iria para além do conceito da democracia blindada do meu amigo historiador, hoje da UERJ, Felipe Demier. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, essa questão da dossiecracia e o papel onde os operadores do direito, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Peraí. Você está usando operador do direito no sentido que esse pessoal quer consagrar, que seria um termo modernoso? Não. Você está falando no meu sentido. Quer dizer, meu não. Deus me livre. No sentido que eu dei aqui do pessoal que opera os conchavos, opera a conversa de gabinete, aquela que não sai publicada e dá recados. E o que fala publicamente não é o seu interesse microeconômico real. Exatamente. E nas articulações entre esses quadros, os principais quadros do Legislativo que também participam dentro desse processo, e mais ainda os setores das Forças Armadas e alguns setores do campo empresarial, aí dentro desse conglomerado você pode tratar muito bem sobre como opera esse processo da dossiecracia, não só apenas da destruição do pouco que existia do Estado Democrático Burguês de Direito e que finalizou a nova República, como também dentro dessa perspectiva, em meio ao próprio histórico neoconservador, quais são as soluções de compromisso que essa turma vão criar, inclusive para criar aquele processo de empate entre um a um, para criar um acordão nacional. E todos ficam em paz em meio ao processo da dossiecracia. Cada um com seus dossiês, fazem o pacto da Guerra Fria informal do processo político, do pós-golpe. O Bolsonaro foi apenas um ponto fora da curva desse rumo, mas eis que agora, dentro dessa perspectiva daquilo que o imperialismo estadunidense quer impor aos sócios minoritários no Brasil, eis que a construção da solução de compromisso pode ser feita com qualquer um dos atores, desde que esses atores estejam comprometidos a não manter o Estado Nacional, a manter a entrega do patrimônio nacional e, ao mesmo tempo, no máximo, promover políticas de cunho social liberal sem o fortalecimento de um funcionalismo público capaz de formar esse Estado Nacional pujante. Se tivesse, pelo menos, algum candidato a presidente que falasse: olha, comigo nós vamos retornar ao processo que era no pré-2016, aí sim nós teríamos, talvez, uma pessoa que poderia peitar um imperialismo estadunidense, ainda que com uma política de centro. Só que nem isso a gente tem, Romulo. E aí surgem as possibilidades. Lula podendo ser comprometido ao sistema, o próprio Ciro fazendo composições e concessões ao sistema em nome da governabilidade, e a possibilidade do Bolsonaro fazer o seu adornamento para manter a possibilidade
de um segundo governo, compondo com o Centrão, e o próprio falsa oposição de conteúdo liberal que nós estamos exaustivamente falando, daquela composição que você falou, juristocracia com Forças Armadas, que seria, na verdade, a reabilitação da aliança PSDB tem MDB, né? Que seria, na verdade, uma neo-UDN, bem ao estilo dos bacharéis da antiga UDN, porque se a gente for ver a direita hoje no Brasil, é como se fosse o seguinte: a banda de música está com o Bolsonaro, os bacharéis estão com o PSDB. Perfeitamente. Wendel, eu confesso que eu estou chocado, mas aqui você vê toda a correia de transmissão. Por quê? Eu me lembrava ainda agora que quem plantou, né, a agrocoluna que foi plantada, a história lá do advogado milagreiro, que tinha uma banca de advocacia nos fundos de uma drogaria de subúrbio, da linha do trem do Rio de Janeiro, Nitalmar. Nitalmar já fez mecanismo da mão morta? Já fez seguro de vida? Não sei. Mas olha só, talvez o Gilmar esteja fazendo agora. Não, acho que não, acho que a cabeça ficou mais a prêmio ainda. Mas enfim, o Nitalmar, já falei, eu coloco os hackers ativistas à sua disposição para fazer o mecanismo da mão morta, mas tem que entregar alguma coisa boa em troca. Aqui a gente faz a operação ao vivo. Aí a operação do bem, ao vivo. Nitalmar, pode procurar. A gente ajuda você a setar o mecanismo da mão morta enquanto ela está viva ainda. A mão morta só dá para fazer quando a mão está viva ainda. Nitalmar, o subúrbio do Rio, está muito perigoso. O segredo do Nitalmar. Olha que você tá na boca do sapo. Aí o negócio do... Ih, olha isso. Cuidado. Dossiê bom é dossiê guardado, muito bem guardado. Com arquivo queimado, às vezes. Então, você vê como o circuito fecha. Né? Quem plantou isso, a coluna em que foi plantado isso, foi a da Mônica Bergamo, então, coisa de 2 semanas atrás, né? Acho que identificou, mostrou. Aí agora ela vai dar eco ao Gilmar, né? Falando, não, que você sabe lá é de Corá. Não sei como o escândalo ainda não veio à tona, sabe, Gilmar, sabe? Dossiê bom é dossiê guardado, né? Mas, pausa dramática, né? A gente vai concluir com a dossiêcracia, você vendo ela sendo operada ao vivo e a cores em rede nacional, mais uma vez. Eu te falo, vai dar em alguma coisa essa história do Gilmar plantar isso, chamando o pessoal para conversar? Vai dar tanto quanto deu ele plantar Barroso, você tem que fechar o seu escritório de advocacia, lá em 2017. Julgamento da JBS, deu alguma coisa? Barroso, você tem que fechar o seu escritório? Então, não deu? Então não vai dar essa do Corá. É só bomba e tal, não sei o quê. E o pessoal se acertando ali, os operadores do direito, togados e não togados, e seus respectivos clientes por aí. Mas antes disso, eu acho importante, né? Eu fiz aqui a leitura textual do que foi dito, mas eu vou colocar o áudio, que é bem poderoso, para a gente lembrar. Não houve nenhuma mudança na correlação de forças. A sinergia... aspas para o Vilas Boas, foi ele que falou que há essa sinergia. Juristocracia, generais, né, o topo da oficialidade, continua, inclusive, operando a Lava Jato da Lava Jato. Olha aí o Gilmar Mendes operando, ao vivo em cores, a Lava Jato do Lava Jato em rede nacional. Continua em plena marcha. Teve alguma mudança nisso? Não teve. Então, continua valendo o que o general Mourão falou sobre a candidatura do Lula e, mais ainda, sobre o Lula efetivamente assumir a presidência da República. Então, eu já li, mas eu vou colocar aqui o general Hamilton Mourão sobre a possibilidade de Lula sair candidato quando ele já era vice-presidente, para sempre, aí, general da reserva de 4 estrelas, ex-membro do alto comando, atual vice-presidente da República. Falando em nome, presta atenção, das Forças Armadas. Das Forças Armadas é essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o carro em proveito próprio da sua família para desviar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar nesse carro? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Vão ter um ladrão no comandante? Pode. Esse cara está fora. Pode ter mais alguma coisa. Nós vamos ter um ladrão comandante das Forças Armadas? Então esse cara tá fora. Esse pessoal, essa aqui é uma plateia de militares, e ele reflete a conversa de diretriz do alto comando. Essa pessoa é capaz de aparecer numa solenidade de 7 de setembro, ao lado do Lula? Ele ou os seus sucessores no alto comando? Todo o trabalho que eles fizeram até aqui, trabalhando a tigrada todos esses anos, é possível? Não, ele diz que não. Então, essa é a sentença no mérito, que até aqui vige. Mudou alguma coisa? Vai mudar? A gente vai fazer alguma coisa para mudar? Eu espero que sim. Mas até aqui ela vige.